Amados irmãos, nós estamos numa série expositiva no livro de Atos, e eu convido a amada igreja a ir até esse livro mais uma vez, ainda no capítulo de número 1. Hoje, se o Senhor nos permitir, encerraremos o capítulo de número 1 desse maravilhoso livro. Então, estamos progredindo, estamos avançando. Nossa perícope, ou nossa porção de texto, hoje é um pouco extensa, vai do verso 15 ao verso 26, mas creio que Deus nos dará graça para compreendermos tudo o que Ele deseja falar à sua igreja nessa noite, aplicando ao nosso coração. Então, eu repito e convido você, Atos capítulo 1, verso 15 a 26, até o final da perícope. O título desse sermão, para você que anota, é Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Eu repito, o título desse sermão é Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. E que por meio dessa exposição nós aprendamos a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Olhe, por gentileza, para o verso 15. Suspenda toda a distração e foque na palavra de Deus, porque é para isso que estamos aqui. Verso 15 em diante diz assim: Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um deste se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois que fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude aplicando ao nosso coração. Você sabe que é verdade o fato de que nós vivemos cercados por decisões. A vida, ela é constituída por escolhas. Continuamente nós as estamos fazendo. Algumas escolhas parecem pequenas, quase que rotineiras, mas há outras escolhas nas nossas vidas que carregam um peso enorme. São escolhas que vão mudar drasticamente tudo depois de tomadas. Moldam o rumo da igreja, moldam ou afetam profundamente a nossa família, influenciam o nosso trabalho, escolhas que podem deixar marcas duradouras em nossas vidas.
mas também, de certa forma, escolhas inevitáveis. Escolhas que devemos fazer, porque a vida nos exige fazê-las. Estamos diante delas. Com quem devo casar? Alguns podem estar nessa fase, se perguntando se deve prosseguir ou não com o relacionamento. Devo aceitar essa proposta de trabalho? Faço esse investimento financeiro? Invisto ou não nessa sociedade? Devo iniciar ou encerrar esse relacionamento? Compro essa casa, mudo de emprego, mudo de cidade, mudo de igreja? Assumo esse ministério ou recuo? Aceito essa liderança ou ainda não é tempo? Devo confrontar essa situação ou acatar com prudência? Como administrar esse meu conflito familiar? Como usar meus recursos de forma que glorifique a Deus? Essa decisão promove santidade ou me lança em direção à pecaminosidade? Essa escolha que eu vou fazer edifica o corpo de Cristo, glorifica o nome de Deus ou apenas satisfaz a mim mesmo? Enfim, poderíamos pintar inúmeros cenários, mas nós estamos cercados de escolhas. Escolhas que impactam sinceramente os próximos episódios das nossas vidas, que vão marcar sinceramente o depois daquela escolha já feita. E diante dessas escolhas, a pergunta não deve ser apenas o que é mais prático ou mais fácil de escolher, ou o que é mais conveniente. A grande questão é que, como cristãos, nós devemos sempre nos perguntar se nós sabemos decidir segundo a vontade de Deus. Estamos tomando decisões segundo a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta. É o Senhor quem tem direcionado as nossas escolhas? Muitas vezes nós procuramos respostas rápidas, atalhos emocionais, soluções baseadas em uma experiência pessoal nossa ou de outro alguém, mas por vezes nós não consultamos a palavra. Por vezes nós não fazemos isso. E acabamos tratando decisões profundas, difíceis, que requer sabedoria, com critérios meramente humanos. Mas a pergunta que nós devemos fazer sempre é: o que Deus quer? O que Deus quer de você? Para onde Ele está te direcionando? O que Ele deseja? Portanto, como igreja, irmãos, e esse é o apelo, nós devemos aprender a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Por meio da palavra, por meio da prudência e através de petição. Tomar decisões segundo a vontade de Deus exige 3 coisas: Bíblia, sabedoria e oração. Você não pode tomar decisão se você não recorreu a essas 3 coisas. Não uma sem a outra, a essas 3 coisas, unidas. E é justamente assim que nós estruturamos o nosso texto de hoje. Para você que anota, passo a falar da nossa estrutura agora. Do verso 15 ao verso 20, a palavra influencia nossas decisões. No verso 21 e 22, a prudência nos ajuda a tomar decisões. No verso 23 a 26, a petição. O que é petição? A oração. Confirma em Deus a decisão que devemos tomar. 3 P's. Você percebeu? Palavra, prudência e... Vocês estão aqui? Palavra, prudência e petição. Dito isso, passemos ao nosso texto agora, observando cada um desses pontos que foram narrados e que o Senhor nos ajude a tomar decisão segundo a sua vontade, pois é isso que desejamos, viver debaixo da vontade de Deus.
Observe com atenção o nosso texto. O verso 15 vai dizer que naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. Talvez a primeira pergunta que você faça é por que Pedro? E você deve lembrar que em João 21, do verso 15 a 17, é aquele episódio em que o nosso Senhor Jesus restaura Pedro. Você lembra? Pedro, tu me amas? E o que ele responde? Sim, Senhor, eu te amo. E o que Jesus pede dele? Então, apacenta as minhas ovelhas. Aquilo ali não foi pro forma, ou seja, Jesus não pediu que ele apacentasse as ovelhas e depois ele não iria apacentar nenhuma ovelha. Não, de fato, nesse primeiro momento, Pedro toma a proeminência e ele é aquele quem vai apacentar as ovelhas do Senhor. Por isso que Pedro toma a palavra, se levanta ali no cenáculo, em meio aos seus irmãos. E é interessante isso, porque exatamente é o que diz o texto, olha o verso 15, no meio dos irmãos. Aqui você percebe que uma comunidade, diferente daquela que havia sido pitada antes no judaísmo, agora nasce com uma profundidade de laços. Nós não somos mais pessoas estranhas, alheias umas às outras. Nós somos, em Cristo, chamados de irmãos. Somos uma família na fé. E ele se levanta no meio daqueles irmãos, como aquele que foi direcionado e confiado pelo próprio Cristo a pastorear o rebanho, pelo menos naquele primeiro momento. Depois disso, nós temos o próprio Tiago, meu irmão de Jesus, cuidando da comunidade. Nós temos o próprio apóstolo Paulo no meio dos gentios. Então é importante dizer que, diferente do que o catolicismo prega, que só Pedro tinha autoridade, isso não é verdade, e que ele, porventura, seria o primeiro papa, e somente, isso não é verdade. Nas Escrituras, nós sempre vemos uma espécie de liderança plural. Sempre há mais de um homem envolvido na liderança da igreja do Senhor. É por isso que é saudável que para uma igreja, mesmo uma igreja local como a nossa, nós não sejamos uma igreja de um único pastor, mas uma igreja de pastores no plural. Isso é salutar, e as Escrituras nunca usam a palavra presbítero no singular, você já deve ter percebido isso, mas sempre presbíteros no plural, que é a palavra grega para pastores, ou aqueles que haverão de dirigir o povo pelo governo e pela palavra. Não é diferente aqui, apesar de Pedro tomar a preeminência, ele a toma para direcionar os irmãos, porque agora é uma família na fé, numa tomada de decisão, irmãos. Qual é a decisão que eles têm que tomar? Quem vai substituir Judas? Aquele que traiu Jesus e que caiu da sua posição, como diz o texto a seguir. Antes de avançarmos, eu queria que você olhasse, por gentileza, ou ouvisse com atenção, Romanos 8, 14 a 17, porque eu quero frisar que essa comunidade, ela nasce diante desse laço de família. Olha o que diz esse texto, eu passo a ler para você, Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse texto afirma que aquele sacrifício de Jesus nos uniu como uma única família na fé, e que, portanto, nós somos em Cristo irmãos uns dos outros. E é por isso que Pedro se levanta não diante de estranhos, mas ele se levanta no meio de irmãos, para então tomar essa decisão difícil. Queria lhe convidar para um outro texto que afunila o que significa essa família nascida em Cristo, que é Mateus capítulo 12, verso 46 a 50. Eu repito, Mateus 12, verso 46 a 50. Passo a ler a você nesse momento. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe
e os meus irmãos. Portanto, diz o verso 50, aquele que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quem são os irmãos? São aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, que estão vivendo debaixo da ordenança e da soberania e da condução divina. Esses são os irmãos. E ali estava reunido um grupo de irmãos. Quantos tinham ali? O texto continua dizendo, ao final do verso 15, diz que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. 120 irmãos ali reunidos. 120 pessoas submissas à vontade de Deus e por isso poderiam olhar um para o outro e chamá-los de irmãos, porque estavam debaixo da vontade soberana de Deus. Esse número de 120 não é um número que está aqui registrado à toa, irmãos, não é acidental. A palavra que Lucas usa aqui, um grupo, formavam um grupo, ela traz a ideia de fato de nomes registrados, ou seja, não apenas uma multidão informal, mas um grupo que se reunia, que se conhecia, e que estavam formando, portanto, ali naquela reunião, no cenáculo, uma espécie de membresia, um embrião daquilo que a igreja é. Então esse número não é à toa, até porque, segundo a tradição judaica, e aqui é importante entender que há uma transição da antiga para a nova aliança, e já já isso vai ficar claro para você, o Mishnah, ele vai dizer que 120 homens formam um quórum mínimo para o estabelecimento de uma nova comunidade, com um conselho próprio. E Lucas mostra, portanto, que ali está nascendo uma comunidade nova, o que nós chamamos de igreja, que daqui a pouco vai ser aperfeiçoada pela graça e o poder do Espírito atuando. Então é um grupo de irmãos, é o embrião da igreja. Olha que coisa interessante, hoje nós nos unimos aqui como irmãos, não é verdade? Hoje nós nos reunimos aqui como igreja, mas isso começou com esses 120 irmãos que você está lendo aqui agora. Eu quero que você olhe para o poder do alcance da palavra. Como que a palavra chegou até a sua vida, lhe salvando e lhe congregando no corpo de Cristo e na igreja do Senhor. Eu quero que você atente para esse grande poder, que faz pessoas tão distintas e diferentes, um só, unidos pela mesma graça, em unanimidade, no sentido de unanimidade de oração, que é o que marca essa igreja que nasce em Atos, como nós vemos no texto anterior, olhe para o verso 14, por gentileza. O verso 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que bênção. Inclusive o texto relata para nós, né, uma nota, um parêntese, que Jesus tinha irmãos. Portanto, Maria não teve só Jesus, mas teve os seus irmãos também. A exemplo, Tiago, que se torna um homem proeminente no cuidado da igreja de Jesus Cristo. Isso é importante para saber que, inclusive, Tiago era um irmão que rejeitava Jesus. Mas depois de vê-lo ressurreto, é alguém que passa a propagá-lo. E não somente isso, mas morre, inclusive, pelo nome de Jesus. Olha que coisa interessante, como a igreja é formada. O verso 16 diz, olhe com atenção o início, mais uma vez, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Eu quero que você atente para essa expressão no verso 16. Era necessário. Sempre que essa expressão aparece nas Escrituras, ela indica uma obrigação divina. O que isso significa? Que Deus, na sua soberania, decretou aquele evento. Que Deus, antes da fundação do mundo, determinou que aquilo fosse daquela forma. Então, por isso que era necessário, ou em outras palavras, não tinha como ser diferente. Não poderia ser diferente. Então, Judas, irmãos, desde antes da fundação do mundo, tinha o seu caminho, a sua trajetória determinada. Mas é importante dizê-lo que não apenas por decreto sublime, mas nós falamos também de soberania de Deus relacionada com a responsabilidade humana. O que isso significa? Que aquele caminho, que aquele trajeto que Judas seguiu,
não foi nada mais, nada menos do que a cobiça do seu próprio coração. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para os irmãos, eu vou mostrar isso para vocês, porque o próprio Pedro vai dizer que a cobiça do coração dele o conduziu ao modo de vida que ele escolheu e a traição de Jesus. Aqui é importante dizer que era necessário, não se trata de uma mera previsão, mas de fato de uma necessidade que foi estabelecida pela soberania de Deus. Porque se tem uma coisa que esse texto está nos colocando diante, é diante da soberania de Deus, do Deus que determina todas as coisas que vão acontecer, como Judas traindo Jesus, mas também as escolhas que nós fazemos. E talvez você nunca parou para pensar nisso, mas as escolhas que você é responsável sim por fazê-las, o Senhor Deus já as determinou. Portanto, fazer escolhas para nós, que somos dele, deveria ser tanto mais não fazer aquilo que nós queremos, mas descobrirmos aquilo que Deus quer que nós façamos, porque já foi determinado por ele. Então, o que ocorreu com Judas estava dentro de um plano eterno. Não foi uma surpresa para o Senhor. Porque as Escrituras, ela não reage à história. As Escrituras, elas governam a história. Deus determina a história. Olha outra expressão que merece a nossa atenção no verso 16. Era necessário que se cumprisse. Essa expressão cumprisse é interessante, porque ela revela o completo e pleno desenrolar da história dentro da vontade de Deus. Não tinha como ser diferente, mas haveria de se cumprir daquela forma. Em outras palavras, a história sempre avança do jeito que Deus determinou. E nunca contra a vontade dele. Nunca contra a sua vontade. Nada, irmãos, nada foge ao controle divino. Mesmo os atos perversos dos homens não fogem ao controle divino. Se você avançar um pouco aí, você está em Atos capítulo 1, eu peço que você avance para Atos capítulo 2. E leia comigo o verso 22 e 23, que está intimamente relacionado a esse verso 16 que nós estamos vendo. Olha o que diz o verso 22 e 23 de Atos no capítulo 2. Preste atenção, ouça com atenção. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Verso 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Você percebeu aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Quem foi que determinou esse caminho de Judas? O que o texto diz no verso 23? De quem é o plano determinado? De quem é a presciência? É de Deus, não é? Mas o texto diz, vocês, israelitas, vocês mataram, crucificando por meio dos homens maus. De quem é a responsabilidade? Do homem. Essa é uma atenção que as Escrituras nos apresentam e que nós somos chamados a apenas aceitá-la, porque jamais vamos compreendê-la perfeitamente. Mas se há uma verdade que as Escrituras nos apresentam, é que há essa tensão entre a soberania de Deus. Deus determinou tudo, Deus decretou tudo, mas também essa tensão está em contraste com a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos diante de Deus. Nós somos os homens maus, mas o plano determinado foi dele. Deu para entender isso? Nós crucificamos Jesus, mas isso não fugiu do controle de Deus, pois esse era o plano de Deus. Era exatamente isso que ele determinou, a crucificação de Jesus. Então, eu quero que você perceba isso, que era necessário que isso acontecesse, que era necessário que isso se cumprisse, porque havia um decreto de Deus,
Mas também perceba como que as escrituras aqui nesse texto é que nos são apresentadas como autoridade final. Por quê? Porque Pedro não está falando de experiência subjetiva, de emoções subjetivas. Ele ancora tudo que ele fala, ele interpreta os fatos à luz do texto inspirado, à luz das escrituras. Isso significa que a igreja do Senhor Jesus nasce sob o governo da palavra. Olhe mais uma vez para o verso 16, por gentileza. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Você percebe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está afirmando explicitamente a inspiração das Escrituras. Quem foi que escreveu o Salmo? Davi. Mas quem foi que usou a boca de Davi, ou a mão de Davi para escrever o Salmo? O Espírito Santo. Portanto, quem é o autor das Escrituras? O Espírito Santo é o autor final das Escrituras. Você percebe que Deus conduz tudo? Ele determina por sua palavra e a coisa acontece? Há uma soberania dele. Você percebe que a palavra é a autoridade do Espírito Santo ou autoridade divina? Davi, aqui, é relatado como um instrumento consciente. Mas ele não é a origem da revelação. A palavra foi dita pela boca dele, por intermédio de Davi. Mas a palavra é, antes de tudo, de Deus e do Espírito. Eu convido você a enxergar isso, que nós chamamos de inspiração plena e verbal. Como que a Escritura é inspirada por Deus, como diz 2 Timóteo 3,16. Mas eu gostaria que você olhasse para um outro texto. 2 de Pedro, por gentileza. Capítulo 1, verso 20 e 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Olha o que diz as Escrituras. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o que está acontecendo aqui? Sim ou não? Exatamente, é o que está acontecendo aqui. Irmãos, vamos compreender o cenário? Os discípulos, eles estão no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. Já se passaram os 40 dias, desde a Páscoa, e em 10 dias será a festa do Pentecostes. Ao se completar esses 10 dias, o Espírito Santo desce. Mas eles não têm essa informação, então eles estão esperando, eles não sabem com quantos dias isso vai acontecer. Quando que a promessa do Pai, que é a descida do Espírito Santo, vai se cumprir neles. Então eles estão ali no cenáculo aguardando isso, e enquanto eles aguardam com oração, como nós lemos no verso 14, em unanimidade de oração. Mas aí, do nada, ou não, Pedro se levanta e diz assim: ei, tem um texto lá do Antigo Testamento, dos Salmos, e o Espírito Santo me conduziu, iluminou a minha mente, e eu entendi esse texto agora. Agora imagine todos que estavam ouvindo Pedro ali dizer, e o que esse texto diz? Ele diz que Judas já ia se perder, ó. Ou seja, Deus disse que Judas ia se desviar lá no Antigo Testamento, lá nos Salmos, e eu entendi. E imagine o povo ouvindo aquilo e dizendo, e agora, o que a gente faz ao saber disso? O que isso implica? O texto também diz que a gente deve substituí-lo. Então nós vamos fazer isso agora, em obediência à palavra. E é daí que parte a decisão de escolher o 12º apóstolo. Há alguns teólogos que vão dizer, e é importante que eu seja honesto com os irmãos, que Pedro se precipitou ao escolher Matias. E que não era para ele ter feito isso, porque nós não encontramos, antes desse texto que nós estamos lendo, nenhuma ordem dizendo, escolha o 12º. Encontramos essa ordem? Não.
Então, há alguns teólogos que vão dizer que ele se precipitou. E que, na verdade, o 12º apóstolo é Paulo, que foi escolhido por Jesus. Parece bem convincente, né? Mas isso não é verdade. A linha de raciocínio melhor a entender, porque se não fosse isso, Lucas teria repreendido. Isso é comum em Lucas. Quando algo foge do padrão que foi determinado, e ele, como amigo de viagem de Paulo, teria, obviamente, registrado isso. Então, o texto das Escrituras não está querendo nos induzir a qualquer erro. Não, sabe o que foi que aconteceu? Foi exatamente isso que eu acabei de explicar. O Espírito Santo iluminou a Pedro, e ele entendeu o que os Salmos dizia, e ele entendeu que deveria se cumprir aquilo, inclusive, antes do Pentecoste, para que o número dos 12 estivesse completo, porque eles haveriam de julgar as 12 tribos de Israel. É um correspondente, é um paralelo. Então o número teria que estar completo, para a igreja do Senhor, nesse sentido, nascer nesse fundamento apostólico completo. E o apóstolo Paulo é, como ele mesmo diz, um abortivo. Ele mesmo diz isso. Ou seja, alguém nascido fora de tempo. Um apóstolo para os gentios, de outra natureza, não dos 12. Não dos 12. A fundamentação apostólica está nos 12. E Matias é o nome correto para o preenchimento dessa vaga. Por quê? Porque essa tomada de decisão não foi por vontade de Pedro. Pedro foi impelido e iluminado pelas Escrituras. E por isso ele faz o que faz. É Deus quem o está direcionando. Dito isso, irmãos, o Espírito predisse. A profecia não nasceu de Pedro, mas do entendimento da palavra de Deus. O que Davi escreveu séculos antes se cumpre aqui nesse texto agora de forma precisa. E isso para nós confirma a confiabilidade das Escrituras. Deus cumpre tudo o que Ele diz. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Não há nada que o Senhor tenha dito que não vá acontecer. Porque a palavra de Deus é digna de confiança. E nós não podemos duvidar das Escrituras. Pode demorar muito tempo, mas ela se cumpre. Há quantos e quantos séculos Davi escreveu o que escreveu? E somente agora Pedro, tomado pela iluminação do Espírito, diz: vamos lá, isso vai acontecer agora e vai acontecer conosco. E quem sabe, pela graça de Deus, não sei, mas um dia seremos testemunhas do retorno de Jesus. Se não nós, os nossos filhos, se não os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Nós não sabemos o dia, mas certamente isso vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Você entende isso? Deus não se prende ao nosso tempo, a palavra dele se cumpre, independente de nós. Deus não usa o nosso relógio, ele não está preso às nossas expectativas. Mas tem algo que você deveria saber com toda certeza, é que Deus cumpre a sua palavra. A palavra dele não falha. Ao citar Davi, Pedro conecta o evento presente com a história redentiva de Israel. O Cristo que foi traído não é um acidente, mas ele é o Messias prometido nas Escrituras. Veja o verso 17 até o verso 19 agora comigo, por gentileza. Olha o que Pedro diz a respeito de Judas. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Pense que morte terrível, né? Verso 19. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. O que nós conseguimos perceber nesse trecho? Nós percebemos que Judas, ele não era nenhum tipo de espectador passivo. O texto diz, observe mais uma vez, no verso anterior,
o verso 16, o final do verso 16, Judas, o final mesmo, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Esse é Judas. Então, o texto está nos dizendo que Judas, ele não foi alguém passivo, mas ele liderou os que prenderam Jesus. Ele cabeceou, ou ele capitaneou, ele liderou aqueles que prenderam Jesus. Ele tomou a frente, ele fez isso com consciência do que estava fazendo. Ele apontou o caminho. A traição dele foi uma traição ativa, foi uma traição consciente, foi uma traição deliberada. E Judas era contado entre os apóstolos, ele diz, ele fez parte desse ministério, verso 17. Ele recebeu parte real no ministério. E o que isso nos ensina? Nos ensina que nos demonstra que uma participação externa em privilégios espirituais não equivale necessariamente à regeneração do coração. Ou seja, você pode estar aqui presente e não ser daqueles que são de Cristo. Assim como Judas esteve presente, ele fez parte daquele ministério, mas não foi contado entre aqueles que perseveraram. Não foi contado entre aqueles que prevaleceram, entre aqueles que sofreram por Cristo. Perceba que Judas ocupava um ofício legítimo. Ele caminhou com Cristo, ele viu milagres, ele serviu visivelmente, mas ele nunca foi transformado internamente. E Jesus já sabia disso. Eu quero que você perceba que ele é responsável por tudo. Foi ele quem foi o guia, ele quem fez aquilo. Mas Deus já havia determinado aquilo. Lembra de Atos 2, 23? Deus havia determinado. Ao mesmo tempo, Jesus não foi pego de surpresa, como quem foi enganado por Judas. Eu convido você a olhar para João capítulo 6, por gentileza, verso 70. João 6, verso 70. Olha o que diz. Jesus falando aos discípulos. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Jesus sabia ou não sabia? Avance para João 17, que é a oração sacerdotal. João 17. Veja o verso 11 e 12 desse texto de João 17. Olha só. Que oração que o Senhor Jesus faz. Já não estou no mundo, mas eles, os seus discípulos, continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Judas traindo Jesus é o cumprimento da Escritura, sim ou não? A pergunta, onde que a Escritura disse que Judas ia trair Jesus? Qual é a resposta? Nos Salmos. E quem entendeu isso agora no dia aqui? Pedro. Ele disse, já estava dito há muito tempo. E agora eu entendi. E agora nós temos que escolher quem vai substituí-lo. Por quê? Porque o texto da Escritura não diz apenas que Judas iria trair, mas diz que ele deveria ser substituído também. Esse é o ponto. Então eles são impelidos pelas Escrituras a tomar essa decisão. Vamos avançar? Ao mesmo tempo, a queda de Judas não anula a soberania de Deus, mas também não anula a responsabilidade de Judas em tudo que ele fez. As Escrituras já haviam anunciado o destino do traidor, mostrando que até os atos mais perversos dos homens estão sob o governo divino. Contudo, a responsabilidade humana de Judas é plenamente afirmada. O texto diz, ele adquiriu um campo com o preço da iniquidade, com preço de sangue, e teve um fim trágico, público, vergonhoso, que foi resultado das suas escolhas deliberadas e da sua ganância. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e o campo foi chamado de Aceldama, que significa campo de sangue. E o texto diz que naquela época, até aquele tempo, aquele campo tinha aquele nome. Para quê? Para que todos que olhassem para ele lembrassem, um homem traiu Jesus de forma vergonhosa,
de forma vexatória e teve uma morte terrível. Você percebe que o texto diz que ele despencou e as suas entranhas, os seus intestinos abriram? Mas quando você lê o relato de Mateus, você percebe que o texto diz que ele se enforcou. E aí talvez você fique em dúvida, ele se enforcou ou ele caiu de algum lugar e o seu intestino partiu? Aconteceu as duas coisas. Ele se enforcou, a corda arrebentou e ele se partiu. O fato do nome do campo, né, é importante dizer, pode significar duas coisas, tá bom? Porque Aceldama significa campo de sangue, ou preço de sangue. Pode ser porque ele traiu Jesus e Jesus morreu derramando seu sangue, ou pode ser porque esse foi o campo que ele caiu morto, se espatifando com todo o seu sangue. Essa segunda possibilidade faz mais sentido, a ponto de esse campo ter ganhado esse nome, para dizer, esse campo representa a perdição do homem. E todos que olhassem para aquele lugar, lembrariam que há um traidor que traiu Jesus por 30 moedas. Verso 20, nós vamos agora lidar com o texto, a palavra. Esse primeiro ponto é a palavra. A palavra dos Salmos que Pedro leu e entendeu que o Senhor, Deus e o Espírito Santo, na pessoa de Jesus, estava mobilizando ele a tomar uma decisão. Olhe para o verso 20. Essa afirmação é maravilhosa. A igreja nasce na palavra, irmãos. Olha o que ele diz. Porque está escrito. A nossa confiança é na palavra. O nosso fundamento é a palavra. A gente se move ou paralisa se a palavra diz para a gente ir ou parar. Tudo que a igreja faz deve ser conduzido pela palavra. Não por misticismo, não por experiências, não por arrepio, mas pela palavra de Deus. Obedecer mesmo quando nos dói, obedecer mesmo quando nos custa. É a palavra que deve ter a primazia e ser a ordem final sobre nós. Porque está escrito no livro dos Salmos, volta a ler o verso 20, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Aqui ele está citando o Salmo 69, verso 25, tá bom? E aí depois ele cita o segundo Salmo, que outro tome o seu encargo. Aqui ele está citando o Salmo 109, verso 8. Agora me diga, nós seríamos capazes de ler esse Salmo e entender o que ele significa? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Porque Pedro é um apóstolo e ele está autorizado pelo Espírito Santo a fazer o que ele está fazendo. Há um poder especial sobre ele, que é o poder do Espírito Santo, na iluminação, na condução da inspiração do texto, como nós lemos lá em 2 Pedro. Ok? Homens santos falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Com certeza você mesmo já passou infinitas vezes por esse salmo na sua leitura anual. Mas você talvez nunca tenha compreendido que ele falava sobre a traição de Judas e sobre a necessidade de substituir. Ora, a primeira parte, fica deserta a sua morada e não haja quem nela habite, é que Judas saiu do ministério, agora tem uma vaga. Ele traiu Jesus e morreu. E a segunda parte, que é o Salmo 109:8, que outro tome o seu encargo, é justamente a ordem para que se faça a decisão por quem vai substituir Judas e tomar o seu lugar. Mas não muda o fato, e esse é o ponto importante, que o que está impelindo Pedro a fazer o que ele está fazendo é a interpretação da palavra por meio do Espírito Santo. Deu para entender isso? Bíblia interpreta a Bíblia. Então hoje nós sabemos o que esse salmo significa por causa do que Atos escreveu. Que interessante, não é? Quando você está diante de um texto difícil das Escrituras, você deve ler esse texto difícil à luz de um texto mais claro. Isso é um princípio de interpretação bíblica. Bíblia interpreta Bíblia. Nossas opiniões não interpretam Bíblia. Nossas concepções não importam para entender a Bíblia. É a Bíblia que diz o que ela significa e ponto. Amém por isso? Então, irmãos, Pedro fundamenta a necessidade da substituição de Judas exclusivamente nas Escrituras. E você já percebeu isso. Eu quero, nesse primeiro ponto, encerrar com duas aplicações. Tá? Esse primeiro ponto
duas aplicações para você levar consigo nessa noite. Em primeiro lugar, o texto adverte, ou nos exorta, a termos cuidado com uma fé meramente externa. Judas se parecia com alguém que pertencia, mas ele não pertencia. Participar da vida da igreja ou do ministério não substitui a necessidade diária de arrependimento, e muito menos a necessidade de conversão verdadeira. Privilégios espirituais não substituem a necessidade de um coração regenerado. Preste atenção no que o texto nos diz. Judas era contado entre os apóstolos, e ele teve participação no ministério, mas isso não o preservou da sua ruína. Então isso é um alerta para nós. Não é para nós agora no sentido geral, eu quero explicar isso, mas é para você. Você deve fazer essa pergunta agora no seu íntimo e no seu coração. Será que eu gozo dos privilégios de alguém que é um cristão, participando da vida da igreja, mas eu não pertenço no final das contas, porque a minha vida não testemunha, não frutifica aquilo que o Senhor Jesus disse que eu haveria de frutificar e testemunhar? Ou seja, irmãos, o texto, ele evidencia para nós que é possível ocupar um ofício legítimo, participar de experiências espirituais verdadeiras e ainda permanecer perdido. Ao mesmo tempo, a queda de Judas não nos surpreende, nem surpreende Deus, pois já estava anunciado nas Escrituras, sem diminuir a culpa dele, sem diminuir as ações dele. Você entendeu isso? Então avalie o seu próprio coração nesse momento. Avalie o seu próprio coração. Porque Judas é um alerta do perigo que todos nós corremos de viver uma fé superficial e externa, e não uma fé firmada na palavra. Judas é um alerta. Aquele campo é justamente isso, para lembrar. Olha, alguém pode andar com Jesus e não pertencer a Jesus. Então tome cuidado. Que Judas nos sirva por lembrança de que nós temos um compromisso de viver uma fé verdadeira e autêntica. E em segundo lugar, é que a igreja e a liderança espiritual, os pastores, os diáconos e a igreja como um todo, devem tomar decisões não movidas por sua própria opinião, mas nós devemos tomar decisões movidos pelo quê? Qual é a resposta? Pela palavra. É a palavra que deve nos dizer avance ou pare. Como igreja, isso é crucial para a nossa saúde. Mas na sua vida particular, isso é crucial também. Então é a palavra que deve decidir sobre você, sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer. Que a palavra seja o teu alicerce, que a palavra seja a tua fonte, que a palavra seja o teu incentivo, ou que a palavra seja o teu freio, que a palavra te mova, ou que a palavra te pare. Mas você não pode, irmão, tomar decisões fora da palavra. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você não pode tomar decisões que vão contra a palavra. Você não pode tomar decisões fundamentando equivocadamente a palavra para sustentar as suas decisões pessoais. Você tem que ficar com a palavra, e somente, ela pura, guiando as suas decisões, seus pensamentos, palavras e ações. O segundo P, prudência, verso 21 e 22, leia comigo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Por que prudência? Veja, quando Pedro vai tomar uma decisão, ele diz que está tomando a decisão baseado na palavra, sim ou não? Então ele está sendo movido pelos salmos, correto? Mas agora ele vai dizer que existem dois critérios para escolher esse homem que vai substituir Judas. Quais são os dois critérios? O primeiro, tem que ter visto o ministério de Jesus inteiro, desde o batismo de João até a sua ressurreição. E o segundo critério é justamente isso, tem que ter sido uma testemunha da ressurreição. Deu para entender? Então são dois critérios que ele coloca. Mas ele cita que isso está escrito em algum lugar? Sim ou não? Não. Por quê? Esse é o P da prudência, ou da sabedoria. É necessário que nós tenhamos critérios corretos para a tomada de decisão. O que Pedro conclui aqui
é que a substituição de Judas, ela não poderia ser feita de maneira arbitrária. Qualquer homem que apareceu agora, não. Ele tem que ter visto o ministério de Jesus do início ao fim. E mais, se nós somos mártires, se nós somos testemunhas do Cristo, é indispensável que ele tenha visto Cristo ressurreto. Pronto, isso elimina Paulo nesses quesitos de ser o 12º apóstolo. Porque Paulo não foi companheiro de Jesus desde o batismo até a sua ressurreição. Deu para entender isso? Então esse texto de fato não se aplica a Paulo nesse sentido. Paulo é aquilo que nós falamos, um apóstolo abortivo, ele mesmo se chama assim, nascido fora de tempo. Um apóstolo para os gentios. Então Matias é a escolha correta que nós vamos lidar aqui agora. Então, 2 critérios. Vamos julgar que 120 seja o número de homens que havia ali. Ainda que o texto tenha citado mulheres, nós sabemos que nas contagens bíblicas as mulheres não eram levadas em consideração. Eram levadas famílias em consideração, os cabeças. Nós não podemos afirmar isso com certeza. Pode ser que Lucas tenha feito essa inclusão aqui nesse número, tá? Então eu deixo essa nota de rodapé. Mas o ponto é que caiu de 120 para quantos? 2. O critério de sabedoria eliminou as possibilidades equivocadas. E assim somos nós também nas nossas tomadas de decisão. Se a gente levar a prudência em consideração, se a gente levar a sabedoria em consideração, o que é a prudência? São bons conselhos de irmãos. É o que diz Provérbios, na mutualidade de conselheiros a sabedoria. Então é você ouvir mais de uma pessoa, e possivelmente o que aconteceu aqui foi que Pedro tomou essa decisão com os 10, né? E ele é o 11º. Então ele ouviu o seu colegiado, e ele disse, olha, vamos estabelecer um critério para isso. Não está na Escritura, mas esse critério é sábio ou não é? Sim ou não? Esse critério envolve prudência ou não? Envolve, irmãos, é uma prudência para defender de enganadores. Imagine um cara novo lá que tem lábia. A questão não é se o cara tem performance, entendeu? Não é se o cara tem oralidade, se ele tem oratória, se ele tem domínio, se ele tem retórica. A questão é, ele andou ou não andou com Jesus? Esse é o ponto. Ele foi ou não foi uma testemunha da ressurreição? Esse é o ponto. Deu para entender isso? Então, os critérios de sabedoria eliminou ao máximo os números ali e caímos para 2. Que legal. Então, olha o que diz Atos 4, avança um pouquinho. Atos capítulo 4, versos 32 e 33. Atos 4, 32 e 33. Eu vou ler para você. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atenção para o verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, esse era um critério indispensável. Tinha que ter visto Jesus ressurreto, porque era isso que exatamente eles iam propagar. Que Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele morreu. O nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Nesse momento que está acontecendo essa história, o nosso Senhor Jesus já está sentado à destra de Deus Pai, à direita de Deus no céu, reinando. E eles entendem que eles são testemunhas da ressurreição e, portanto, será um critério indispensável. 2 aplicações nesse ponto para você. Primeiro, é que nós não podemos considerar a ressurreição um aspecto de segundo plano na vida cristã. A ressurreição deve moldar toda a proclamação da igreja. Esse púlpito, se ele não falar que Cristo ressuscitou, ele não está observando o Evangelho. Porque nós estamos aqui movidos pela esperança de que o nosso Rei vive, de que nós não servimos a um Deus morto, mas Jesus venceu a morte em nosso lugar, e por isso nele nós vivemos. Então o nosso Senhor ressuscitou. O cristianismo não é apenas uma filosofia moral, mas é uma fé histórica baseada em um Cristo que ressuscitou historicamente e que testemunhas oculares observaram isso, e isso é provável, verificável em todos os ângulos. Em segundo lugar, a igreja deve tomar decisões ou fazer escolhas não pelo brilho do momento, mas pela fidelidade contínua à palavra. Imagine o seguinte cenário. Nós somos uma igreja batista, nós nos reunimos em assembleia continuamente. As nossas decisões não podem desprezar a palavra e nem a sabedoria.
Nós temos que tomar decisões baseadas na palavra e também decisões que sejam sábias, que abençoem. Imagine a escolha de um pastor, não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita por oratória, não pode ser feita por performance, não pode ser feita por retórica, não pode ser feita nem por quantos livros ele leu, mas deve ser feita principalmente pelo quê? Por caráter. Não é isso que importa? Antes de olhar para a eloquência do pastor, olhe para a sua família. Porque o texto bíblico de Timóteo vai dizer, e de Tito também, que nós podemos confiar a igreja para ser pastoreada a um homem, quando nós observamos ele cuidar bem da sua casa, não é isso que diz? Então, isso é só um exemplo de que a prudência deve andar junto com a palavra. Em terceiro e último lugar, petição. Olhe comigo o verso 23, até o 25 nesse instante. Então propuseram 2, caíram de 120 para 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, José e Matias. O verso 24, a petição é justamente isso. E, orando, disseram. Irmãos, a nossa decisão tem que ser movida pela palavra. Amém? Diga um amém aí para saber se você está comigo. As nossas decisões devem ter prudência ou sabedoria, sim ou não? Mas as nossas decisões devem ser regadas também pelo quê? Verso 24. Por oração ou por petição. Olha a oração que eles fazem no verso 24. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes. Que oração maravilhosa. Deus já tinha escolhido, sim ou não? Já estava determinado, sim ou não? Porque ele diz, qual dos 2 tu escolhestes? Entendeu isso? É que o que é escolher para um cristão? O que é tomar decisão para um cristão? Escolher para o cristão não é nem saber o que a gente vai fazer, é saber o que Deus quer que a gente faça. Deu para entender isso? Tomar decisões para um cristão não é nem saber o que a gente vai fazer, mas é saber o que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer que a gente faça quanto à criação de filhos? É essa decisão que eu vou tomar. O que Deus quer que a gente faça sobre o meu emprego? É essa decisão que eu vou tomar. O que Deus quer que eu faça quanto ao meu casamento? É essa decisão que eu vou tomar. Ah, mas está me contrariando. Legal, vai te contrariar. Entendeu? E essa é a parte boa, porque você está negando a si mesmo e está colocando a vontade de Deus acima da sua. E isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso vai te abençoar. Então ouça a voz de Deus acima da sua voz, acima dos seus desejos, acima das suas vontades. Verso 25. Que tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Olha que interessante. Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Já estava determinado, certo? Seu próprio lugar. Mas diz que ele que foi, indo. Então a responsabilidade é dele, ainda que haja soberania de Deus em tudo isso. Deus não perdeu o controle. Deu para entender que o texto está falando várias coisas aqui? Primeiro, que Deus é soberano, sim ou não? Porque Ele determina todas as coisas, sim ou não? Então essa vontade do Senhor que está encoberta, ela pode ser desacobertada, sim ou não? E qual é o nosso propósito como cristãos? É descobrir qual é a vontade que eu quero ou qual é a vontade de Deus? De Deus. E Ele está disposto a revelar a nós, sim ou não? Sim, a sua palavra nos diz. E o Espírito Santo é o Espírito da palavra. Porque foi Ele que inspirou as Escrituras. E isso nos ajuda a concluir com o verso 26. Porque o verso 26 é um verso controverso. Mal entendido. Diz assim o verso 26. Depois fizeram um sorteio. Eita, pastor, que estranho. Fizeram tudo, viram a palavra, buscaram o conselho, oraram e depois no final fizeram um sorteio. Calma. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Se ele foi acrescentado ao grupo dos 11, então o grupo agora tem quantos? 12. Ficou completo, certo? Mas por que lançaram sorte? É importante dizer que essa maneira, lançar sorte, era uma maneira legítima de tomar decisão no antigo concerto ou na antiga aliança. Tá bom? O que não aconteceu ainda aqui? Vamos lá. Isso aí, que alguém... Eu
Eu ouvi, vocês tiraram 10 já. Não aconteceu ainda a descida com poder do Espírito Santo. Eu já falei que o Espírito Santo habitava neles, né? Para sua conversão, sermões passados. Mas o Espírito Santo agora, nesse novo concerto, iria habilitar o homem a tomar decisões sem consultar coisas externas. Porque o Espírito Santo habita em você agora. Habita em mim, nós que somos dele. Então, por isso que nós não jogamos pedra para saber quem vai ser o nosso pastor. Não precisa fazer isso, tá bom? Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. E ele confirma em nosso coração a sua vontade. E talvez você se pergunte, como Deus confirma a sua vontade em nós? Nos levando pela palavra de novo. Confirmando pela palavra, confirmando pelos conselhos e confirmando também, não com paz falsa, mas com uma paz que excede todo entendimento no nosso coração. Com uma espécie de consentimento com a vontade de Deus. Até mesmo com um sentimento de contrariedade, porque geralmente as coisas que Deus decide é contra aquilo que a gente quer. Mas a gente vai. Então, assim, não é subjetivo a aplicação dessa vontade no seu coração. Deus trabalha ela em você. Não é isso que significa oração? A oração muda a Deus ou muda o nosso coração para aceitar a vontade de Deus? Ah, tá, agora então pronto. Então nós somos transformados nesse processo de buscar o quê? A vontade de Deus. Por isso, irmãos, a igreja deve reconhecer, e essa é a nossa última aplicação, os irmãos devem reconhecer, que nós não podemos tomar decisões movidos e amparados pela nossa própria consciência, mas pelas Escrituras, correto? Que nós devemos tomar decisões movidos e amparados pela prudência, pela sabedoria, por conselhos. E nós devemos tomar decisões amparados por oração, por petição. Bíblia, sabedoria e oração. Nunca tome decisões sem Bíblia. Nunca tome decisões sem sabedoria, sem prudência. E nunca tome decisões sem oração. Como é que nós poderíamos deixar essas 3 aplicações mais nítidas? Assim, não decida nada sem as Escrituras, não haja sem prudência, não tome decisões sem oração. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Você vai viver isso? Viva isso, irmãos. Não se engane consigo mesmo. Você está se iludindo a todo tempo. A gente é profissional em se enganar. Em achar que os nossos argumentos, em que as nossas vontades, em que os nossos critérios são bons o suficiente para nos mover. Mas sabe qual é a verdade? Não são. Você precisa da palavra. Você precisa de prudência. E você precisa de oração. Ainda mais quando se trata de decisões difíceis. Eu quero compartilhar, por fim, alguns textos com os irmãos. E você pode anotar. Eu serei breve agora, nessa conclusão final mesmo. Em primeiro lugar, Salmo 119, 105. O que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Viu como a palavra ilumina as nossas decisões? O que mais? O Salmo 119 ainda, no verso 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer. Essa parte final eu amo. E os meus conselheiros. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso maior conselheiro. Salmo 119, verso 24. Provérbios 6, verso 22 e 23. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. A palavra há de te conduzir, se você crê e confiar nela. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça. A palavra muda ou não muda as coisas? Transforma ou não transforma os nossos desejos? Guia ou não guia as nossas vontades? Conduz ou não conduz as nossas decisões? Em segundo lugar, a prudência. Passo a citar agora. O primeiro foi da palavra, agora da prudência. Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Não saia empolgado tomando decisão, ouvindo teus colegas, teus amigos, entre aspas, que nem cristãos são, dizendo faça assim, vai para ali, vai para acolá. Isso é o tolo. Quando a palavra de Provérbios, toda vez que você lê em Provérbios a expressão simples, é a mesma expressão para o tolo, tá? Para a pessoa que a coisa entra no ouvido dela e ela cata, achando que aquilo é verdade. Então não seja um tolo, acreditando nas mentiras que te contam. Eu repito, Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então prudência é algo bíblico, irmão. Você observar bem onde que vai dar as consequências das tuas decisões é algo bíblico. Entendeu? Por exemplo, se você ouvir a palavra da prudência dizer que adultério é você atear fogo em si mesmo, é você tomar veneno esperando que o outro morra, entendeu? Você vai continuar, então você é tolo mesmo. Provérbios 19, 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então não seja precipitado. Pare e pensa. Busca a palavra, busca conselho de gente que te ama, que é santo, que é de Deus, que é crente. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre as consequências. Enfim, há muitos textos que poderia citar, mas eu encerro com a oração agora para a tomada de decisões, e talvez você conheça esse texto, que ele é maravilhoso, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, deve fazer o quê? Peça a Deus, ou em outras palavras, ore. Ore. Senhor, ilumina, me ensina, me conduz, me diz para onde eu vou, o que eu faço. Eu preciso de Ti. Abre meu entendimento, abre os meus olhos, abre meus ouvidos. Me tira da minha cegueira. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Por que isso? Porque orar é justamente isso. Quem ora não confia em si mesmo. Filipenses 4, versos 6 e 7. É um texto maravilhoso, leve com você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você está fazendo conhecida diante de Deus as tuas angústias? Você tem feito conhecidas diante de Deus as tuas decisões, as tuas vontades, os teus quereres? Salmo 25, verso 4 e 5. Faze-me conhecer, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Isso é o salmista orando. Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Eu encerro com o próprio texto que nós lemos, Atos 1, 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, revela-nos qual destes escolheste. Ou seja, Tu, Senhor, que conhece o nosso coração e sabe que ele está se desviando toda hora para a direita ou para a esquerda e deixa de olhar para Ti, revela-nos a Tua vontade para nós. O que Tu queres? Amém, igreja?